Senhor presidente, demais deputados, deputadas, serei breve nessa primeira discussão sobre o PPA e a LOA e quero, na verdade, levantar 3 questões que me preocuparam na análise inicial que a gente fez, especialmente da LOA, e que eu quero partilhar com o conjunto de deputados e deputadas. A primeira delas é com relação ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Na semana retrasada, chegou a vir aqui para casa uma mensagem sobre a renovação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e, embora a gente ainda não tenha votado, a LOA tem a previsão de arrecadação com o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Eu já me manifestei algumas vezes aqui nessa tribuna, colocando que sou crítico da estrutura tributária brasileira. Acho que taxamos muito consumo, serviços e pouco renda e patrimônio. Inclusive, as ferramentas de que dispomos para corrigir esta distorção do ponto de vista federativo são muito limitadas e é impossível usar qualquer mecanismo para compensar perdas com o ICMS através de outros impostos e taxas. Então, não tem jeito. A gente fica amarrado a nível estadual ao ICMS como principal instrumento tributário. E o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, ele está vinculado, portanto, ao ICMS. Só que tem um problema. A gente é crítico desse tributo e defendeu e continua defendendo o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, primeiro porque entendemos que estamos num momento grave de crise e que, portanto, não podemos abrir mão de arrecadação sob o risco de falência dos serviços públicos. E segundo, o fundo tem destinações específicas, como, por exemplo, o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, o Fundo de Transportes. A gente fez uma emenda, vinculou recursos para a rede de atenção psicossocial e é importante que o Fundo Estadual de Combate à Pobreza continue vinculado a essas rubricas. Na leitura que a gente fez da LOA, isso não nos pareceu bem amarrado. E aí nós vamos ter um duplo problema, tanto na aprovação da LOA, quanto na aprovação do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Eu digo, entendo a importância do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, desde que vinculado a investimentos que consideramos fundamentais no Estado do Rio de Janeiro. Não entendo o Fundo Estadual de Combate à Pobreza como mais um instrumento de majoração tributária para dar ao governo carta branca sobre o que fazer. Seria um retrocesso do ponto de vista orçamentário, dos investimentos públicos, se isso acontecesse. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é uma cobrança, para que esteja claramente vinculado no Fundo Estadual de Combate à Pobreza os investimentos que temos lutado para que historicamente estejam sendo garantidos por esse fundo. Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, Fundo de Transportes, Rede de Atenção Psicossocial e outras despesas que consideramos importantes. Esse é o primeiro ponto que a gente queria destacar. Um segundo ponto é que nos chamou a atenção uma redução no orçamento da Secretaria de Estado de Educação. Não nos parece aceitável que haja uma previsão, por mais tímida que seja, de crescimento geral no orçamento, acompanhado de diminuição no orçamento da Secretaria de Estado de Educação. É fundamental que a gente garanta orçamento, capacidade de investimento e valorização dos profissionais na Secretaria de Estado de Educação. Hoje, a educação é a área de políticas públicas do governo que atende permanentemente ao maior número de pessoas. São mais de 1 milhão de pessoas diretamente afetadas pelas políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria de Estado de Educação. Então, ter diminuição nesse orçamento é andar para trás, é enfraquecer a principal política pública do Estado do Rio de Janeiro.
e no momento onde é fundamental fazer o contrário. Porque a gente sabe que o enfraquecimento da educação significa o aumento da violência, significa a perda da construção de um ambiente social mais propício à valorização do trabalho, a investimentos, a melhoria dos salários e da renda da população. A valorização da educação é importante não só para quem frequenta a educação, mas é importante para toda a sociedade. Nesse sentido, eu quero levantar um terceiro elemento. E aí eu quero abrir um debate sincero com todos os deputados e deputadas. Não dá para, num cenário de crise, a gente ter uma previsão de aumento no orçamento dos poderes e do Ministério Público desproporcional. Não dá, e aí eu falo como membro do Poder Legislativo, não dá para o Poder Executivo, que é aquele que executa as políticas públicas, ter uma majoração no seu orçamento menor do que a do Ministério Público, que é a do Tribunal de Justiça e do que a da própria Alerj. Por mais que a Alerj depois possa devolver uma parte desse orçamento para o Poder Executivo. Mas não é isso. Então, esse é um debate importante. Chega de vivermos uma realidade de poderes ricos e serviços públicos pobres. Não dá. Isso é uma contradição com um Estado em crise. E isso é um ponto que nos salta aos olhos na avaliação dessa lei orçamentária anual. Não concordamos com esse tipo de diretriz de execução orçamentária. Nos parece que temos que fortalecer as políticas públicas, que temos que fortalecer aquilo que afeta diretamente a população e não fazer uma lógica de fortalecimento dos poderes, que são importantes. Sem eles não tem justiça, sem eles não tem democracia, não tem representatividade, não tem democracia. Mas é fundamental que se pense no momento de crise que a gente atravessa e que olhe com sensibilidade para essa questão da distribuição orçamentária. Não dá para o orçamento da Secretaria de Estado de Educação diminuir, do TJ, do MP, da Alerj aumentarem. É, no mínimo, insensibilidade. Quero me posicionar sobre isso, porque acho que esse é um dos debates que a gente tem que enfrentar.